Você já veio falando sobre constelação familiar e agora vem com leitura do campo. De uma forma assim, da forma que você achar melhor. O que é leitura do campo? Então, Sauler, quando você faz essa pergunta aberta, abrangente, que eu acho bem legal para começar, me faz sentido para mim começar falando sobre o que é o campo. Acho que a gente até falou um pouquinho lá na época da constelação, mas vale a recapitulação, né? E indo pelo Ficou caminho até o mais. finalzinho, né, daquela vez. É verdade. E indo pelo caminho mais simples e objetivo, através dos exemplos, pensa assim em lugares da natureza. Praia, montanha, que mais que a gente poderia falar? Floresta, né? São elementos, são lugares, sítios naturais, como a gente chama. Cada lugar desse tem uma energia própria. E isso é do conhecimento comum, né? Ah, eu gosto mais de praia, eu gosto mais da montanha. Por quê? Às vezes a pessoa tem várias explicações, mas, indo por esse caminho aqui que eu estou sugerindo, cada lugar tem uma energia própria. E há uma tendência que a gente se afinize mais a um tipo de energia. Dito isso, imagina aquela situação que você chega no ambiente, já não é natureza não, no ambiente fechado, numa festa, na casa de alguém, e aí você tem aquela sensação, poxa, essa energia aqui está meio carregada, tem um peso aqui. Ou o contrário, nossa, que lugar maravilhoso, as pessoas lá eram ótimas, a energia era muito boa. Então eu falei de ambiente e agora já estou derivando para pessoas. É possível também a gente captar e sentir a vibração energética dos indivíduos. Não é possível? A gente não tem essa experiência no senso comum, no dia a dia? Então, eu falei dos sítios naturais, dos lugares da natureza, dos ambientes, sejam quais forem, lugares fechados e tudo mais, e pessoas. Então, tudo isso é um exemplo de que existe um campo energético em lugares, pessoas, animais, objetos. Então, se você pega um objeto, aqui ia ser uma simples caneta, mas digamos que fosse uma caneta muito querida e estimada, que pertenceu ao meu avô. Essa caneta, ela tem uma imantação do campo do indivíduo. Tem até uma terminologia para isso na parapsicologia. Eles chamam de psicometria, que é esse campo energético que fica associado a um objeto, mas esse campo energético ele tem a ver com o dono do objeto. De todos esses lugares que eu falei, dessas situações, né? Lugar da natureza, pessoa, animal, lugar físico, qualquer que seja, e objeto, tem uma distinção. Objeto e uma casa, por exemplo, o campo energético ali não provém do objeto, provém das pessoas que interagiram, seja com a casa ou seja com o objeto. Então, campo energético é um fenômeno natural que todos nós conhecemos na experiência do cotidiano. Agora vamos ser um pouquinho mais específicos ligado a essa abordagem terapêutica, terapia do campo e leitura do campo. Eu já até vou fazer essa distinção já já. Então, quando uma pessoa chega, ela chega com o seu campo. E nesse campo tem informações. Estou indo bem direto ao ponto, depois a gente vai abrir e trazer as perguntas. Essas informações são referentes a essa pessoa. Então, o Caetano está aqui assistindo. Saulo, vamos falar do Caetano. Caetano tem o campo energético dele. Nesse campo energético tem um grande arquivo. E nesse arquivo tem o quê? Todas as experiências vividas, todas as memórias, as emoções que ele experimentou ao longo do tempo. Está ali, o arquivo dele. E o que se descobriu e o que virou uma abordagem terapêutica é possível acessar esse arquivo. Uma outra pessoa pode, através de uma conexão, acessar esse arquivo. Para que eu quero acessar o campo do Caetano, por exemplo? Digamos que o Caetano chegue para mim, enquanto terapeuta, com uma queixa. Pode ser um medo que ele não sabe de onde vem, pode ser
uma dificuldade que ele está enfrentando, ou até mesmo uma dúvida sobre qual caminho a seguir, caminho A, o caminho B, o caminho C, eu penso, mas eu não chego a uma conclusão. Quando a gente acessa o campo, trazendo informações valiosas, que estão, inclusive, no inconsciente do Caetano, essas informações podem ser muito, muito úteis para ele desamarrar aquele nó. No caso de uma dúvida, para ajudar a pessoa a tomar uma decisão. No caso de um trauma, por exemplo, saber qual é a origem desse trauma e o que pode ser feito para solucionar. Pô, Anderson, isso aí tá beirando o fantástico, né? Tá uma coisa assim muito incrível, muito maravilhosa. Nenhuma terapia ela é panaceia, resolve de tudo. Mas para aquele assunto, aqueles casos que combinam com a abordagem, vai ser muito útil. A gente já falou de constelação familiar, né? Se você tem uma queixa no âmbito das relações, das questões familiares, sem dúvida a constelação familiar é uma super ferramenta.